Bom dia a todos. Vamos conversar um pouco sobre 3 livros importantes. O livro de Alfonso Trujillo Ferrari. Então, esse primeiro livro, o livro de Alfonso Trujillo Ferrari, que é Metodologia da Ciência. O segundo livro é o livro Metodologia Científica, Guia para a Eficiência nos Estudos, de João Álvaro Ruiz. E o terceiro livro é Metodologia Científica, de Cervo e Bervian. Então esses 3 livros são importantes para aqueles que desejam conhecer a ciência, a prática da pesquisa, a metodologia da pesquisa científica, a metodologia e a elaboração das teses, a estrutura e a apresentação de publicações científicas e o que é a ciência e o conhecimento científico e as diferenças entre o conhecimento científico, filosófico, teológico, o senso comum, o conhecimento popular e a outra margem, denominada de psicanálise. Existe também um quarto livro que é muito importante, que é o livro de Eva Maria Lacatus. Como Eva Maria Lacatus cita muito estes outros autores, principalmente ela cita muito ainda esse livro de Ferrari, Alfonso Ferrari. Então vamos focalizar a partir do livro do Ferrari. Nós encontramos um capítulo no livro de Ferrari que é chamado O Conhecimento Científico e Outras Formas de Conhecimento. Então Ferrari está mostrando que existe o conhecimento científico com características, o conhecimento filosófico e suas características, o conhecimento popular e as suas características, e o conhecimento teológico ou religioso e as suas características. Para a gente entender a psicanálise como um saber, nós vamos utilizar um livro que é A Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud, e também podemos utilizar o caso Dora, o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos. Então vamos lá. Primeiro, se estamos falando em conhecimento científico, quais são as características do conhecimento científico apontadas aqui? Primeiro, o conhecimento científico ele é real, ele é factual. O conhecimento científico é um conhecimento contingente. O conhecimento científico é um conhecimento sistemático. O conhecimento científico ele é verificável. O conhecimento científico ele é falível e o conhecimento científico é aproximadamente exato.
Então, essas características, elas são importantes para a gente compreender o que é o conhecimento científico. Então, vamos só recapitular. Como nós podemos caracterizar o conhecimento científico? É que o conhecimento científico, ele é factual. O cientista, ele vai trabalhar com os fatos, não é? Com os fatos. A partir daí, nós teremos que, não é, fazer essa análise, não é, a partir do fato. Veja bem, o sociólogo, ele trabalha com fatos. Quais são os fatos? Os fatos sociais. E os fatos sociais, eles possuem uma característica. A característica da generalidade, a característica, não é? Além de ter generalidade, os fatos sociais, eles também se caracterizam por possuir anterioridade, posterioridade, objetividade. Exemplo de fatos sociais que foram estudados por Emile Durkheim. O suicídio. Então, o suicídio é um fato social que foi estudado por Emile Durkheim. Mas, para Durkheim dizer que as ciências sociais era ciência, que a sociologia era uma ciência, ele escreveu um conjunto de regras, as regras do método sociológico. Nas regras do método sociológico, ele mostrou o que era o fato social. Durkheim, na hora que ele vai estudar, né, o trabalho é também um fato social. A família é um fato social. Então, o cientista, ele cria uma epistemologia, ele cria um modelo teórico metodológico para ser utilizado na ciência, para estudar tudo isso. No momento em que a economia tornou-se ciência, havia uma necessidade de um texto metodológico para dizer, a economia vai trabalhar de fenômenos do campo da economia, do campo econômico. É por isso que veio exatamente o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Na Riqueza das Nações, eu tenho todo um projeto metodológico para estudar os fenômenos, a mercadoria, o dinheiro, o que é valor de uso, o que é valor de troca. Outro exemplo. Para que o direito fosse ciência, Hans Kelsen elaborou um conjunto de normas e de regras para mostrar que o direito tinha um objeto. Então, a teoria pura do direito vem mostrar o quê? Que para que o direito seja considerado uma ciência, o direito tem que ter a sua epistemologia, o seu método. Daí a importância do Kelsen dentro do ambiente do meio acadêmico jurídico, trazendo uma metodologia. Então, tudo isso eu estou mostrando a vocês
para vocês perceberem, para vocês entenderem, não é? A questão do fato. Então, a ciência trabalha com fato, com os fatos. Vamos lá. Outra característica do conhecimento científico é que ele é sistemático. Então, a ciência também trabalha com esse conceito de sistema, que veio lá da filosofia antiga, dos grandes sistemas da antiguidade, como Aristóteles, não é? Então, quando eu digo que o conhecimento científico, ele é um conhecimento sistemático, eu estou falando que a ciência trabalha com conceitos, trabalha com métodos, trabalha com teorias, que a ciência trabalha também, não é? Com fatos, leis e teorias. Se eu estudo química, eu quero fazer uma leitura de algo que é todo sistematizado, a tabela periódica dos elementos químicos. Então, a tabela periódica dos elementos químicos está mostrando toda a sistematização dos elementos químicos a partir de famílias. As famílias estão lá naquela tabela, a partir do número atômico delas. Então, eu tenho a família dos alcalinos, a família dos alcalinos terrosos, a família dos lactanídeos, a família dos gases nobres e etc. Se eu vou estudar fisiologia, lá naquele livro do Guyton, ou do Guyton, né? Se eu examinar o sumário do livro de fisiologia, eu vou ver que está dividido em sistemas. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema simpático, o sistema parasimpático. Então, esses sistemas que inclui, não é? Toda essa construção que é obra do espírito humano, porque a ciência é obra da razão humana. É uma construção do espírito humano. O espírito humano que vai nomeando, nomeia, classifica. Então, toda essa sistematização eu vou encontrar, tá certo? Lá no livro da Fisiologia do Guyton. Lembrem lá do direito, a Constituição diz assim, ó, Sistema Tributário Nacional. Então, quando eu pego o meu livro de direito tributário, eu vou compreender o que é o Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, ele é um conjunto ordenado, elaborado de normas. E a partir dessas normas eu vou ter o conceito de tributo. O que é tributo? Eu vou ter quem é sujeito ativo, o que é sujeito passivo, o que é obrigação, o que é obrigação principal, o que é a obrigação acessória, tá certo? Então, nesse sistema, com esse conjunto de normas que parte, segundo Kelsen, lá da norma primeira, que é a norma fundamental, que é a norma guarda-chuva de tudo, que é a Constituição. Então, no sistema eu vou encontrar, tá certo? No sistema tributário eu vou encontrar o quê? Essa identificação dos tributos, tá certo? O que é um tributo vinculado a uma contraprestação?
o que é um tributo não vinculado, o que é obrigação tributária, o que é lançamento, o que é o lançamento de ofício, o que é o lançamento por homologação, o que é a suspensão do crédito tributário, as hipóteses, não é? Aquelas 3 hipóteses que são importantes a gente ver depois do lançamento, tá certo? Então, o que eu quero aqui é que vocês compreendam que se eu trabalho com ciência, eu trabalho com sistema. Se eu trabalho com ciência, eu trabalho com paradigmas. Tá certo? O paradigma do seu tempo, a ciência do seu tempo. É só a gente relembrar um pouco, não é? Quando a gente fala assim, mas se eu trabalho com ciência, trabalho com paradigma, então eu trabalho com modelos de ciência. Antes de Renato Cartesius ou René Descartes, o modelo de ciência, o paradigma de ciência predominante, não é? Era o paradigma aristotélico. Mas aí Descartes vem e cria um modelo, cria um método que passou a ser indispensável, não é? Ele traçou normas gerais para qualquer trabalho científico. Aquele conjunto de regras lá do mestre Descartes. Então ele trouxe a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Isso está dentro das regras de Descartes, não é? Mas tem um problema. Às vezes o paradigma não dá conta mais de todos os problemas, já que o pesquisador é aquele indivíduo que, segundo Aristóteles, ele se espanta ainda no mundo, ele tem um espanto, ele fica admirado, né? É o espanto, a admiração. Isso tem que estar presente, né, no pesquisador. Ele ainda fica admirado, espantado, curioso. Mas quando o paradigma não dá conta, então eu vou dizer que existe uma crise de paradigmas. E os paradigmas que estão na crise, que não dão conta mais de tudo, eles pedem para que novos paradigmas sejam formulados no campo da ciência. Então, vejam bem, a gente aprendeu que o conhecimento científico é factual, que o conhecimento científico ele é sistemático, ele precisa de fatos, leis e teorias, que o conhecimento científico é verificável, né? Eu tenho que ter aquele conjunto de regras, conjunto de métodos, de regras dentro do método e regras que fazem o próprio método, não é? Para que seja verificado no laboratório, para que seja feita aquela pesquisa. Por isso que na hora que você vai pensar uma pesquisa, você vai pensar no tema, no problema, nos objetivos, no objetivo geral, nos objetivos específicos. Você vai pensar no método de abordagem, no método de procedimento. Você vai verificar. Então você tem que ter a população, a amostra, o tipo de amostra, aquelas variáveis, as variáveis de pesquisa, uma variável nominal, ordinal, dependente, independente, interveniente. Então, tudo isso para você chegar aqui a uma análise e discussão dos resultados, ao tratamento das variáveis, porque você vai fazer esse tratamento a partir da utilização da estatística,
não é? Às vezes, de uma análise do discurso, você vai ter que testar a sua tese, tá certo? Ver se os objetivos, aqueles objetivos, cada um objetivo, se você realmente cumpriu dentro da sua pesquisa, para você ter o quê? Uma conclusão a partir dos resultados. Portanto, dentro da ciência, a pesquisa ela é uma tese, uma antítese e uma síntese. Mas o conhecimento científico, ele é também falível. Então, por que é falível? Porque determinadas regras, determinados acontecimentos, determinadas proposições, né, podem acontecer com um percentual e tem um percentual aonde não aconteceu, aonde fugiu a regra, aonde foi apresentado de modo diferente, não é? Então é por isso que ele é aproximadamente exato. E outra coisa, aquilo que hoje a ciência ela vai sendo modificada, não é? Ela se torna obsoleta. Max Weber, no livro dele sobre a universidade, ele diz qual é a diferença entre arte e ciência. A diferença entre arte e ciência é porque a ciência ela se torna obsoleta. A arte não. A arte jamais vai ficar obsoleta. As pirâmides, o Palácio Real de Versalhes, isso é obra de uma arte de um tempo. A arte é obra de um período, de um tempo, mas jamais vai ficar obsoleto. Exemplo, a Mona Lisa, a Pietà, o teto da Capela Sistina com aquela pintura, não é? Então, ciência fica obsoleta, a ciência é aproximadamente exata e a ciência é falível. Pessoal, e quais são as características do conhecimento filosófico, não é? O conhecimento filosófico, ele é valorativo, é a primeira característica. Ele é racional, ele é sistemático, ele é infalível, ele é não verificável e ele é exato. Não é? Então, a filosofia, esse campo chamado filosofia, esse conhecimento chamado filosofia, ele tem essas características, não é? É valorativo, sim, tá certo? Nietzsche é um filósofo da Alemanha, importantíssimo, um desdogmatizador. Ele escreveu A Vontade de Potência. Ele escreveu, não é, o Anticristo. Nós temos Marx. Marx é mais um filósofo da Alemanha. Ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista, que é um panfleto político. Ele escreveu um livro histórico, O 18 do Brumário. Ele escreveu O Capital, sobre as características, a evolução de toda a economia burguesa capitalista. Ele escreveu A Ideologia Alemã, uma crítica ao sistema, de Hegel. Vejam bem, eu tenho outro filósofo importante, Sartre, Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, que escreveu Todos os Homens São Mortais. Só que eu posso concordar
com o que Marx diz, mas eu posso não concordar. Eu posso acatar para minha vida pessoal as ideias do Marx, as ideias do Nietzsche, mas posso não querer concordar. As ideias do Platão, quando escreveu a República, quando escreveu o Banquete. E o que ele escreveu sobre a República e o Banquete é todo sistematizado. O conhecimento filosófico, ele é sistematizado. Os grandes sistemas, o sistema hegeliano, o sistema aristotélico, não é? Daí vem a palavra sistema. Outra coisa, eu não preciso levar para o laboratório as teses, as construções teóricas e metodológicas da filosofia, porque elas são fruto, não é, daquele conhecimento, daquele saber, daquele tempo, de como aqueles homens daqueles homens observaram o seu tempo e construíram algo que diz respeito àquele tempo. Exemplo, o Banquete de Platão. Exemplo, a República. Exemplo, a Ética a Nicômaco. A Ética para Nicômaco de Aristóteles. Tá certo? Então eu não preciso, na filosofia, de verificar. É a experiência do filósofo com o mundo que dá a ele a condição para que ele escreva sobre aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está podendo enxergar com curiosidade, com espanto e com admiração. O filósofo é aquele que é curioso, fica espantado e que fica admirado. A partir daí nasce a escrita desse filósofo. Se isso acontecer, e se isso acontece. E o conhecimento filosófico, ele é exato. Tá certo? Quando Platão diz que existe o mundo das ideias, ou o mundo sensível e o mundo suprassensível, isso já nasce exato. Eu não preciso verificar no laboratório. Quando Platão está dizendo que primeiro as coisas surgem no mundo das ideias e que o que existe aqui embaixo é cópia imperfeita, porque a perfeição é lá no mundo das ideias, ou quando Hegel diz, não é, que o Estado é obra da razão, que a arte é obra da razão, eu não preciso levar ao laboratório. Tá certo? Agora vamos ver quais as características do conhecimento teológico. O conhecimento teológico ou o conhecimento religioso, né? Então, todos os autores, eles trazem que o conhecimento teológico é valorativo, é inspiracional, é sistemático, é não verificável, é infalível e exato. Tá certo? Então, o que o autor está dizendo com isso? Com essa característica, não é? Que o conhecimento religioso é inspiracional. Então, ele vem de uma inspiração. Tá certo? Exemplo, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, então, aquele conhecimento ali não vem lá de um teste de laboratório. Vem de algo que ele acredita. Quando alguém escreveu o texto bíblico, ele escreveu o texto bíblico a partir de algo que ele acredita. Não é? É algo de um movimento inspiracional.
não é racional, tá certo? Quando alguém está falando na construção do mundo, não é? Por Deus, então isso é obra de um poema que inspira, de um conjunto de textos que veio da inspiração. O conhecimento religioso, ele é também sistemático. É só vocês pegarem a Bíblia e analisarem. Vocês vão ter sistematizado o Antigo Testamento, sistematizado o Novo Testamento, sistematizado em livros. Então, toda essa sistematização, ela é necessária para você compreender aquilo que é antes de Cristo e depois de Cristo. Tá certo? Os outros textos da religião também são sistematizados. Ele é não verificável porque eu não preciso verificar no laboratório que Maria, ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Tá certo? É por isso que é exato. Ou eu acredito nisso como verdade, com exatidão, ou eu não acredito. Ou eu acredito que estou predeterminado ao céu ou ao inferno. Lembre do texto do Max Weber, Na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá certo? Que aquele conjunto religioso de que Weber está tratando, né? O pietismo, o metodismo, o calvinismo, seitas batistas. Então, quando eles referem que há uma predeterminação, o meu comportamento tem que ser voltado para uma racionalização da vida no trabalho, com a religião. Eu não separo trabalho e religião. Eu não separo fé do trabalho, tá certo? Porque senão eu posso perder a minha salvação, se a coisa já estava predeterminada. Eu tenho que acreditar que Jesus subiu ao céu, que ele ressuscitou. Eu não posso levar isso para testar no laboratório. Então eu tenho que ver isso como infalível. As teses da religião, elas são infalíveis. Tá certo? Então o conhecimento religioso é inquestionável. Eu não vou questionar o juízo final. Eu não vou questionar a ascensão de Maria ao céu. Eu não vou questionar, não é, o milagre da transubstanciação que acontece na missa, na Igreja Católica, não é? Com o vinho e a hóstia. Eu não vou levar isso para uma discussão acadêmica. Isso é um elemento que une fé. Se é fé, é inspiracional. Se é fé, é indiscutível. Se é fé, é inquestionável. Eu não vou discutir se alguém acredita na reencarnação, que vai evoluir, que vai reencarnar. Então, é algo, não é? Exatamente de fé. Vamos a um outro tipo de conhecimento. O conhecimento popular. O conhecimento popular, ele é um conhecimento chamado de valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. Tá certo? Então, se eu, no mundo popular, no mundo do senso comum, se alguém diz assim, vai chover por conta da barra, ali é um conhecimento que é valorativo,
ele verificou, né? Ele pode verificar, mas é algo assistemático e falível. Pode acontecer ou não pode. Portanto, ele é inexato. Se eu convido a rezadeira para benzer a criança, tá certo? Então, a rezadeira, ela vai pegar o ramo, ela vai fazer toda aquela fala, ela vai fazer todo aquele oferecimento, ela vai dizer se a criatura tem espinhela caída, ou se tem um ramo, ou se tem um mal olhado. Isso é valorativo, uns acreditam, outros não acreditam, tá certo? É reflexivo, mas nem é exato, e também é algo falível. Pode ser que tudo aquilo que ela tenha dito não tenha resolvido nada. Ou pode ser que o que ela disse tenha, você acredite que vai resolver. Tá certo? Mas é importante o conhecimento popular. É a partir do conhecimento popular que nós tomamos o chá. Tá certo? Um chá de cidreira para febre, um chá de casca de laranja para uma desenteria, uma dor de barriga, não é? Um chá de alho com limão para curar uma gripe. Então, tudo isso vem do saber popular. Lembrem que as parteiras, elas não tinham conhecimento sistematizado, nem conhecimento teórico, mas elas tinham conhecimento de como partejar, passado de boca a boca, de mãe para filho. Não é? Elas iam ensinando como fazer aqueles partos, tá certo? A parteira do interior. E elas ficavam, bem, se tinha êxito, elas ficavam famosas. Se o parto era um parto sem problemas, de trajeto nem objeto, então elas ficavam famosas para o resto da vida, eram reconvocadas para fazer os partos e ainda chamavam